Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Vamos agora para mais um capítulo do nosso estudo sobre a vegetação brasileira. Iniciaremos o estudo do Cerrado brasileiro, tá? A vegetação que ocupa parte do Brasil central. Cerrado brasileiro é uma vegetação muito importante, né? Ela aparece bastante em concursos, ocupa parte da região central e o clima do Cerrado predominante é o clima tropical subúmido ou tropical semiúmido, ou como alguns outros autores também chamam tropical típico, né? Ou seja, como um clima tropical, ele tem duas estações bem definidas, verões chuvosos e invernos secos. Então, tem uma estação seca bem definida. A vegetação no Cerrado, ela apresenta características de um ecótono, tá? Que vai variar de campos limpos ao chamado cerradão. É como se fosse um mosaico de vegetações, onde nós encontramos extensões de campos limpos, né, dominados por herbáceas, campos sujos com gramíneas e alguns arbustos de pequeno porte, campo cerrado, que já apresenta arbustos e árvores intermediárias de pequeno porte também, espaçadas uma das outras. O cerrado senso estrito, que é característico, né, o predominante, e tem a caracterização típica de cerrado, com gramíneas, arbustos, árvores um pouco maiores, mas espaçadas umas das outras, né, bem espaçadas umas das outras, e o chamado cerradão. O cerradão já é um domínio predominantemente de árvores, pouquíssimas gramíneas, tá? Alguns arbustos, e as árvores um pouco mais próximas uma das outras, respeitando algumas características gerais, tá, dessa vegetação. No mapa aqui acima, nós observamos a área de domínio do cerrado, a área antes da ocupação humana, né? Essa aqui é o que nós tínhamos antes de cerrado. O cerrado ele foi o bioma que nos últimos 40 anos mais foi impactado pelo avanço da ocupação humana, principalmente pelo avanço do agronegócio, da agricultura, da monocultura da soja, né, e da pecuária. Tá? Veremos agora como ficou o Cerrado depois desses 40 anos de grande exploração. O mapa abaixo aqui ó, é o que resta do Cerrado hoje, da vegetação do Cerrado. O Cerrado é uma vegetação savânica. Tá? Ela vai apresentar características que alguns autores, a maioria dos autores consideram características xeromórficas. Né? Por exemplo, o Jurandir Ross considera características xeromórficas. Como assim? É um tipo de bioma que tem características das xerófilas. As xerófilas são vegetais adaptados à escassez de água. A grande dúvida, né, que se tem é que o Cerrado, na região do Cerrado, não há uma escassez grande assim de água, nem uma estação seca também grande, bem definida, mas não é tão grande como na Caatinga, por exemplo, que chega a 6, 7 meses sem chuva. No Cerrado, a estação seca ela é curta, é bem definida, mas é curta. E aí vem aquela coisa, se não há uma escassez tão grande assim de chuva, porque no Cerrado nós temos um índice pluviométrico que vai variar aí de 800 milímetros a 1.300 milímetros anuais. Então, é um bom volume de chuva. Por que essas características feromórficas? Esses mesmos autores que dizem que o Cerrado tem características xeromórficas, eles dizem que essas características se derivam da acidez do solo. Né? Então, quais são as características xeromórficas? Raízes profundas, galhos e troncos retorcidos, a cortiça espessa, que é a casca da árvore, né? Folhagem decídua e semidecídua, ou seja, tem uma estação do ano que o vegetal perde a maior parte das suas folhas ou todas as suas folhas. Então, são características xeromórficas. E um grupo menor de autores, mas que avançaram mais no estudo recente, né, já considera que o cerrado tem características uma característica das esclerófilas. O que são as esclerófilas? São vegetais adaptados a altas temperaturas.
e eles já vão dizer que essas características de galhos retorcidos, né, de cortiça espessa, são características para resistir ao fogo, que é natural do cerrado. E aí, falando sobre o fogo também, né, aprofundando um pouco os meus estudos, eu descobri duas coisas. Inclusive, despertou bastante minha curiosidade. Por quê? Porque sobre o fogo já caíram diversas questões em vestibulares. Uma delas, né, inclusive, direcionava uma resposta justificando o fogo natural, né, após um longo período de seca, porque realmente o cerrado tem uma estação seca bem marcada e a estação de fogo no cerrado ela ocorre geralmente no final da estação seca, já indo para a primavera. A justificativa que se tinha era que elevava-se as temperaturas, né? Outros autores já dizem que o fogo no cerrado de causas naturais ele deriva de raios, né? De tempestades e de raios. E, claro, ocorre também nessa mesma época, né? Nessa troca do final da estação, no final da estação seca, tá? Quando ocorre alguma tempestade, né? E eles têm algumas provas, né? Disso, provas, inclusive, que eles chamam de provas a partir de estudos geológicos, né? de aprofundamento de estudos geológicos, porque é uma maneira de justificar o fogo natural sem a intervenção humana. O cerrado, por ter essa estação bem marcada e por ter uma ocupação também agropecuária, sofre muito com as queimadas antrópicas provocadas pelo homem. Tá? Isso é um ponto também que é bem preocupante no cerrado. Essa imagem retrata o ecoto no cerrado, né? Como eu falei anteriormente, né? Nós temos aqui o campo limpo, nessa imagem o campo sujo, campo cerrado, cerrado senso estrito, que é o cerrado típico, e o cerradão. Tá? Nesse slide já trazem as características xeromórficas, né? Ditas anteriormente, pela cortiça espessa, troncos tortuosos, levando-se em consideração, né, essa questão mesmo que eu acabei de ressaltar sobre as esclerófilas, né? Eu estou aqui na minha mão, é interessante, com um livro Biomas Brasileiros, do Leopoldo Magno Coutinho, né? E eu acho que é legal a gente sempre ressaltar quem a gente está lendo. Então, da oficina dos textos. E esse autor ele traz essa ideia de o cerrado como uma vegetação escleromórfica, tá? Ao invés de ser uma xerófila, ou xeromórfica, desculpa, a característica é xeromórfica. Não é xerófila de jeito nenhum. Nenhum autor fala que o cerrado é xerófilo. Ele é xeromórfico, ou seja, tem forma da xerófila. O Jurandir Rossi mesmo ressalta bem isso. E o Leopoldo Magno, né, já com uma publicação recente, estudos recentes, ele já traz essa outra visão, tá? De o cerrado ser uma vegetação escleromórfica. Assim como, por exemplo, ocorre a vegetação dos garrigues, do chaparral, que acontece nas regiões do Mediterrâneo. Os impactos ambientais na região do Cerrado estão, em sua maioria, ligados à agropecuária, principalmente, né, nos últimos 40 anos, ligados à agricultura. A partir do momento em que a soja se desenvolveu na região do Cerrado, né, com a ajuda do desenvolvimento da técnica, né, da Embrapa, né, de tornar os solos menos ácidos do cerrado, isso possibilitou o avanço e a adaptação da soja à região. Então, a sojicultura ganhou muita força nessa região do cerrado. A calagem foi a técnica desenvolvida para diminuir a acidez do solo e tornar o solo mais fértil. Tá? A região também sofre com os impactos ambientais com relação ao extrativismo mineral, tá? Mas, com certeza, o setor agropecuário é o pior deles. Então, a utilização de fogo para renovar o pasto em áreas de criação de gado
Muitas vezes é perdido o controle por parte de quem está manejando o fogo, e esse fogo não, ele é aplicado geralmente nas estações secas, e os incêndios se alastram por essa região do Cerrado. Em 2020 e 2019, foram 2 anos que o Cerrado pegou fogo, e pegou muito fogo, né? Não foi pouco, foi muito. Foi um dos anos recordes de queimada no Cerrado, tá? As queimadas naturais, os cientistas, tanto como eu falei, as publicações mais antigas, como a de Jurandir Rossi, como a publicação de Leopoldo Magno Coutinho, já nos trazem que o fogo natural ele é benéfico para o cerrado, ele ajuda no rebrotamento, tá? De novas espécies. O fogo também tem se estudado muito atualmente, porque acreditava-se que o fogo era nocivo ao solo, e hoje já acredita-se que o fogo, quando ele ocorre pelo menos uma vez por ano, né, ele não pode ocorrer em sequência, mas ele ocorrendo uma vez por ano, com espaçamento de um ano, ele traz benefícios para o solo, tá? A agricultura de subsistência e pequenos agricultores, os poucos que existem no Cerrado, também às vezes fazem o uso da coivara, que é uma técnica tradicional antiga, né? Eles não são os maiores responsáveis pelas queimadas no Cerrado, mas eles também têm um pouco de responsabilidade quando usam de forma incorreta o fogo nessa região. A compactação do solo pelo pisoteio do gado, né, também é uma. A poluição dos solos, né, através de agrotóxicos, de pesticidas, defensivos químicos, né, também influencia bastante. A perda da biodiversidade do Cerrado. O Cerrado tem uma biodiversidade riquíssima, né, então a monocultura da soja se espalhando muito nessa região, diminuindo muito a biodiversidade do Cerrado, né, da nossa savana brasileira. E é isso, galerinha. Isso é brevemente, um breve resumo, é o que nós tínhamos de mais importante a falar sobre o Cerrado brasileiro. Espero que tenha sido agradável para vocês e que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse bioma. Até a próxima. Um abraço do professor Aldo. Bons estudos.